Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Semi do Deadline. A gente teve um pequeno atraso, quero pedir desculpa para vocês, a gente estava com problema de conexão, mas agora tudo resolvido. A gente terminou hoje, agora há pouquinho, a trilha de marketing com o Alexandre Tilly e a Lígia Pimenta, que falaram um pouquinho de ABM e Growth Marketing. E agora a gente vai começar a última trilha do evento, que é sobre Dev. Hoje a gente vai ter o Jadson Siqueira, cofundador da Imóvel e CTO e CMO do AlphaCom, e o André Road, que é Senior Software Engineer na Kinship. Então, pessoal, vou chamar o Jadson agora. Jadson, tudo certo para entrar? Oi, tá me ouvindo? Eu te ouço, você me ouve? Te ouço também. Boa tarde, Olá, Jadson. Tudo boa tarde. bem? Tudo bem e você? Tudo certo. Queria agradecer por Legal. você participar do evento. Eu que agradeço a Agora, oportunidade aí. dando esse pontapé inicial na trilha de Dev, você e o André que vão falar um pouquinho sobre isso. Queria que você Bacana. se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você antes de começar. Tá bom. Então, eu sou Jadson Siqueira, eu sou natural aqui de Cascavel. Tenho hoje duas empresas aqui, que eu me dedico aí quase que... numa delas, o AlphaCom, fico full time aqui na parte de tecnologia e marketing. Então, eu divido tecnologia, marketing, produto, a parte de inovação, que é o que eu vou falar um pouquinho. E na Imóvel, eu sou cofundador, mas fico mais na parte de conselho, não estou no dia a dia, né? Ajudo o pessoal um pouquinho lá com alguns workshops, e fico no conselho. E sou também o atual coordenador do Iguaçu Vale, que é o nosso movimento para fomento da inovação aqui no oeste do Paraná, que Legal. reúne todo o ecossistema de inovação com empresas de tecnologia, startups, grandes empresas como cooperativas, Itaipu, Prate Dona Duzi, parques tecnológicos, universidades, para tentar difundir um pouco a ideia da inovação nas nossas indústrias já instaladas e para o desenvolvimento e fomento de mais inovação dentro das startups, em parceria com a academia e outras instituições. Bacana, Jadson. E você vai falar um pouquinho do que hoje pro pessoal? Então, a ideia aqui, minha missão é falar um pouquinho dentro de uma trilha de desenvolvimento, mas focando um pouquinho no papel do desenvolvedor para como que esse desenvolvedor, além de codar, ele contribui na gestão do produto, né, na concepção do produto, na validação, identificação de como construir a coisa certa, né? Então, a trilha sugerida aqui dentro do desenvolvimento é qual o papel desse desenvolvedor, junto com o design, junto com o time de marketing, para fazer a definição do produto certo a ser construído. Então, essa é a ideia. Legal, Jadson. Então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar agora você compartilhar a tua apresentação, tomar conta aqui da transmissão. Eu vou estar aqui caso você precisar de alguma coisa e no final a gente abre para perguntas do pessoal. Pode Legal. ser? Show de bola, show de bola. Combinado? Então até mais, Jadson. Valeu, Bom obrigadão evento, aí. pessoal. Até Valeu. mais. Então, deixa eu compartilhar aqui. Só um segundinho, pessoal. Vou colocar a tela toda aqui, vamos ver se funciona. Se alguém puder me dar um sinal aí que vocês estão conseguindo ver minha tela. Tá carregando aqui, Jadson. Tá. Assim que estiver disponível eu te aviso. Você compartilhou já? Eu tentei. Tentei de novo aqui. Aqui não tá chegando nada. Só um Não? segundo, Jadson. Tá bom. Eu vou tentar só uma janela, então, talvez seja menos fácil. Agora Agora foi? deu certo. Vamos ver se foi, vamos ver. Você tá com alguma coisa compartilhada já? Era para estar um PowerPoint aí. Oh, meu Deus. Não, então não tá funcionando. Ele tá em tela cheia? Ele tá em tela cheia. Uhum. Tenta tirar ele da tela cheia um pouquinho. Tirei. Não, ele não tá aparecendo aqui. Que Não? estranho.
Não. Ele tá aqui, sharing a Windows, stop sharing, deixa eu entrar de novo. Tela toda. Parece que não tá indo, né? Não. Que Cara, estranho. já aconteceu isso com o meu computador outras vezes. Deixa eu reiniciar rapidinho aqui, senão a gente vai se bater. Combinado. Já volto. Pessoal, então o Jadson já volta. Esperem só um pouquinho que a gente já retorna, tá? Quem sabe faz ao vivo. Estamos de volta aqui. Legal. Acho que agora vai, agora vai. Vamos lá. Vamos... Estamos na expectativa aqui. Sim, agora vai dar certo. Estamos em 2020 de novo, a gente com problema para compartilhar a tela na reunião. É isso aí. Ah, agora foi. Agora foi? Tá Era a aparecendo aí? reiniciada que precisava. Uhum. É isso aí. Vocês estão vendo minha tela bem aí, né? Agora sim, acho que pode colocar em tela cheia agora pra gente Bom, ver. vamos lá. Estão vendo aí, né? Se eu te falar que não, você vai ficar chateado? Não tem problema não. A gente muda pra tela Não. normal. Não tá, né? Assim Fazemos a tá. tela. Assim aparece. Tá bom. Isso, agora aparece. Só diminuir um pouquinho aqui e vamos embora. Beleza, bora lá. Jadson, qualquer coisa eu tô disponível aqui então, tá? Tá bom, legal. Boa Pessoal, palestra, até daqui a pouco. Vamos lá. Então, desculpe aí o atraso, pessoal. A ideia é que a gente falar, então, do papel das equipes de produto, marketing, design e desenvolvimento na construção da coisa certa, né? Então, só um pouquinho de quem que eu sou aí. Então, como eu já falei rapidamente ali, eu sou um dos fundadores da Imóvel, que é uma startup que trabalha com Big Data e IA no mercado imobiliário. Então, fazendo avaliação de imóveis, usando dados, fazendo localização de expansão de lojas, né, quais são os melhores lugares para abrir loja, esse tipo de coisa, tudo relacionado a dados, a utilização de dados no mercado imobiliário. É uma empresa de B2B, tem hoje em torno de 150 colaboradores e clientes como grandes bancos como Itaú, Santander, grandes incorporadoras como Cirela e outras. Tá? E o Alphacom é uma empresa que também criada em Cascavel, que é um EAD, Educação à Distância, no segmento específico de concurso público, conta hoje com algo em torno de 220 colaboradores e tem uma base de mais de 5 milhões de alunos e já passou aqui pelo Alphacom 233 mil aprovados. Tá? A Alphacom é uma empresa um pouco maior, a Imóvel um pouco menor, em dois segmentos distintos, e as duas empresas muito focadas em produto. Então, tudo que eu vou trazer aqui, além do que eu li e estudei, é muito resultado da minha experiência nas trincheiras aí nessas duas empresas, tá? Já trabalhei com desenvolvimento de produto em algumas outras empresas também, sou conselheiro, investidor em outras empresas, mas é nessas duas que eu exerço aí a maioria da minha experiência. Então, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, a ideia aqui é falar dentro de uma trilha de desenvolvimento, mas entendendo que o desenvolvimento eficaz não é tudo, né? Então, quando a gente cria várias metodologias de desenvolvimento, eu vou deixar o celular aqui do lado, tá, pessoal? Se tiver se eu perder conexão, alguma coisa, vocês me avisam por aqui, tá? Porque eu não estou com nenhum feedback, não estou vendo vocês. Qualquer coisa, me dá uma ligada. Combinado, Jadson, pode deixar. No WhatsApp. Então, o desenvolvimento eficaz não é tudo. Às vezes a gente pode... tem uma frase que eu gosto, né, que é um perigo, é o seguinte: você desenvolver de maneira muito eficiente ou muito eficaz a coisa errada, né? E é nesse contexto que a gente tem que integrar mais os times de desenvolvimento, marketing, design, junto com os times de negócio, de business, né? Então, você tem que ter uma confluência dessas 4 diferentes áreas para identificar qual é a coisa certa a ser construída antes de entrar nessa fase aqui do desenvolvimento. Então, não adianta nada você fazer um desenvolvimento muito eficaz da coisa errada, né? O desenvolvimento aqui é o mesmo, a diferença entre o sucesso e o fracasso é que você começou com a coisa errada. E o grande problema quando você tem essa abordagem é que essa linha do tempo no desenvolvimento eficaz aqui, às vezes, ela leva muito tempo. Então, nenhum software, eu costumo dizer que qualquer software que vai ser construído, né, às vezes o pessoal briga comigo, não, eu queria uma coisa mais simples. Fala, cara, não existe uma coisa mais simples. Software é caro, software é um projeto de longo prazo, né? A minha métrica, que eu já uso isso há bastante tempo, nenhum software ele pode ser construído com menos de 12 meses e de $100 mil. Então, trazendo isso para
o português de Portugal aqui, né? Para o nosso real. Então você pensa aí, pô, quer dizer então que software custa no mínimo 500 mil reais? É isso aí. Então você não vai desenvolver um software em escala, em produção, com todos os processos de manutenção e evolução desse software, se você não pensar num orçamento em torno de 500 mil reais. E de um tempo de maturação desse software de 1 ano. Tá? Eu não estou falando de um sisteminha que você vai criar para o seu uso pessoal, mas qualquer sistema que você vá comercializar, ter usuário pagante, botar isso para rodar em escala, uma empresa por trás disso, é um software de 500 mil reais e 12 meses de desenvolvimento. Então, isso aqui é muito caro. Para você desenvolver de maneira muito eficiente ou eficaz a coisa errada, tá? Que vai te levar ao fracasso. Então, por isso que vale a pena, sim, a gente envolver bastante tempo e esforço, inclusive de programadores, esse é um ponto que eu vou enfatizar muito aqui, é muito importante que o time de desenvolvimento, o time de desenvolvedores, se sinta parte responsável por esse processo de identificar qual é a coisa certa a ser construída e não somente gastar a sua energia no desenvolvimento do código em si, tá? Eu fiz faculdade de computação, fiz administração também, depois fiz marketing em meetups, né? Hoje eu sou muito mais marqueteiro do que qualquer outra coisa, mas já fui desenvolvedor também. E eu, assim como vocês que são desenvolvedores aí que estão nos ouvindo, né? O nosso primeiro impulso, quando recebemos um problema, é vamos sair codando, né? Então, quer botar a mão na massa, quer construir código, quer fazer a coisa acontecer. Agora, isso é um grande risco, porque se você não tiver muito alinhado com o que é que vai ser construído, você cai nesse risco de gastar você não vai necessariamente ter 12 meses para uma primeira entrega, né? O mundo está muito mais ágil que isso, mas ainda assim, mesmo que você considere um ciclo de desenvolvimento de 1 mês, você só parar para verificar o que foi construído após 1 mês é muito tempo desperdiçado, considerando que software é caro, tá? Então, qual seria a forma certa para a gente começar, né? Então, você tem que testar o produto ou testar a ideia, né? Isso são coisas muito diferentes. Hoje o mundo está já na pegada do Lean, né, do desenvolvimento ágil, mas ainda assim eu vejo muita gente gastando muito tempo desenvolvendo um produto antes mesmo de testar a ideia. E a gente tem, estatisticamente, aí, né, muito mais chance de você ter sucesso quando você testa a ideia do que quando você testa o produto. Então, nesse primeiro caso aqui, né, quando eu testo o produto, eu tenho 80% de chance de falha. Por que 80% de chance de falha? Porque dentro do produto tem a minha ideia, meu modelo de negócio, tenho a usabilidade, tem uma série de requisitos aqui para que um produto dê certo na sua entrega final, aonde uma dessas coisas que está lá dentro é a ideia, tá? Então, se eu considero o risco da minha ideia ser boa, da minha visão de negócio, transformação disso num produto que possa ser consumido, seja escalável, que funcione para o cliente, funcione para a empresa, né? Eu tenho um segundo risco. Depois eu tenho um terceiro risco, que é a implementação, que é eu conseguir codificar aquele produto, né? Ainda tem um outro risco aqui, que é a questão de usabilidade, design. Isso aí vai ficar uma coisa que o usuário consegue, ele pode funcionar para o cliente em termos de atender a regra de negócio, mas ainda assim o cara pode não conseguir usar. Então tem muita coisa aqui dentro quando eu falo em testar um produto. Por isso que essa minha chance de falha aqui, ela é muito maior. Se eu considerar apenas o teste da ideia, que é esse segundo caso aqui, então eu testo primeiro a ideia, e pode ser que eu precise refinar essa ideia antes de seguir para uma próxima fase. Isso aqui é a forma certa de se fazer, tá? E não deixar isso na mão simplesmente do time de negócios, time de venda, e o desenvolvedor, o time de desenvolvimento ficar esperando bonitinho lá, chegar a uma especificação pronta, finalizada, tá? É responsabilidade, sim, do time de desenvolvimento de estar envolvido nesses processos de testar a ideia, tá? Então, a gente costuma em desenvolvimento separar essa nomenclatura de atividades de delivery, entrega de código, entrega de produto, e atividades de discovery. Discovery nada mais é do que tomar como premissa de que a sua ideia, ela não necessariamente ela é uma boa ideia. Segundo, mesmo que ela seja uma boa ideia, não necessariamente ela vai dar certo na primeira abordagem que você tem. Tá? Esse é um princípio muito comum em desenvolvimento de produtos modernos, é o seguinte: a maioria das suas ideias não vai dar certo. E mesmo as que forem dar certo, elas não vão dar certo na primeira tentativa. Então você não deve, de maneira nenhuma, já assumir que a sua ideia funciona e colocar e cair nesse mundo aqui, né, de testar o produto,
e aí colocar em cima da ideia todo esse outro risco, que é o risco de desenvolvimento, risco de usabilidade, risco de modelo de negócio, preço, mercado, tem muita coisa para dar errado ali. Então, ao invés de você já aprofundar e gastar muita energia em testar o produto, testa primeiro a ideia. Essa que é o que eu estou querendo trazer aqui, tá? Essa ideia de como construir a coisa certa. E existe uma metodologia, tá? Isso aqui, esse primeiro pedaço aqui, eu estou tirando desse livro aqui, ó, tá? Que é chamado The Right It. Alberto Savoy é um cara que é um ex-Google, tá? E ele coloca essa ideia de como você construir eficientemente a coisa certa, né? O The Right It. E ele coloca esse fluxo, tá? O que isso aqui mostra, pessoal? Vocês conseguem ver bem aí, né? Então ele coloca a ideia aqui de você testar inicialmente uma ideia. Então você parte da ideia e constrói uma hipótese de mercado, quebra essa hipótese em várias sub-hipóteses, testa elas de maneira separada. Então esse XYZ1 aqui, XYZ2, XYZ3, você cria protótipos experimentais. Isso aqui não necessariamente é código pronto, finalizado, tá? Então, isso aqui pode ser simplesmente uma landing page, pode ser um slide de PowerPoint. Você tem várias formas de criar esses protótipos de experimentação. Isso deve ser, sim, acompanhado por pessoal de desenvolvimento. E aqui o ponto-chave que eu quero estressar bastante, tá? O time de desenvolvimento não deve ficar esperando que a especificação venha pronta de um time de análise, ou de um time de negócios, ou nem de um time de design, tá? Ou de um time de produto. Então, o time de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles são parte integrante do time de produto, e esse time de produto tem atividades de desenvolvimento e tem atividades de descobrimento. Nessa fase aqui, nesse teste dessas hipóteses, nós estamos falando dessa fase de descobrimento. Então, revisando até aqui, eu pego a minha ideia inicial, quebro isso em hipóteses de mercado, testo essas hipóteses de maneira separada, paralelamente ou sequencialmente, mas a ideia é que eu teste cada uma dessas hipóteses em separado, tá? E aqui, essa resposta para esses experimentos, né, para essas hipóteses que eu estou testando, o Savoy usa um termo interessante que é o IODA, né? IODA quer dizer your own data, tá? Então você tem que usar, você não pode usar o termo que ele usa é o OPD, Other People Data, né? Você não pode usar o IOPA, você tem que usar o IODA. Então você tem que usar os seus próprios dados, a sua própria mensuração dentro do seu experimento, comparar entre si com os seus próprios dados, não confiar em dados de terceiro, porque então, tem muitas variáveis nesse processo, né? Então você tem que olhar no teu caso específico, não adianta olhar para baselines, benchmarks de terceiros. Você faz essa medição e aí sim, com base nessa experimentação e medição em campo com clientes reais, você vai para o processo decisório, se você vai realmente transformar essa ideia num produto, vai jogar fora essa ideia e vai para a próxima, né? Então a gente tem várias ideias, desenvolvedores, time de produto, empresa, sempre tem muita ideia, né? Então pode não necessariamente esse ser o melhor uso do seu tempo, então não tem problema nenhum em você gastar aqui, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, um mês inteiro, fazendo esses protótipos, identificando as hipóteses, testando, e ao final você percebe que a melhor decisão é drop it. Joga essa fora e vai para a próxima. Ou então, você ainda não está numa fase de go for it, né? Você ainda não está satisfeito com as suas mensurações e os dados que foram medidos para você fazer um comprometimento de mais longo prazo num time de desenvolvimento que é caro, sempre foi, e hoje em dia está mais caro ainda, né? Então, eu costumo dizer que hoje em dia uma empresa ela tem que conquistar o direito a ter um time de desenvolvimento. Porque o time de desenvolvimento está caro e tem que ter um modelo de negócio que dê suporte a suportar um time de desenvolvimento capaz, hábil, que possa entregar código. Então, se você decidiu que é o go for it, beleza, os dados estão prontos, então parte para a fase de especificação em mais detalhe e vai para a codificação. Se a ideia se provou completamente irrelevante, não tem como tal, drop it, sem problema, né? No hard feelings. Ou então, o que é mais comum é o tweak it. O que é o tweak it? Você precisa fazer algumas sintonias. Isso quer dizer que você ainda não está seguro 100% de que a ideia ela merece um comprometimento 100% do time de desenvolvimento a toda a prova, a todo poder, mas essa ideia merece voltar nesse estágio aqui de...
Então tá, vamos revisar a ideia, vamos criar novas hipóteses, vamos fazer novos experimentos, mede de novo os meus dados para depois fazer um novo ciclo de decisão, tá? Isso aqui, talvez vocês já tenham visto essa metodologia em retornar aqui nesse ciclo, né? Para fazer um novo processo iterativo de constrói, testa e mede, que é o proposto pelo Lean Startup. Então, muitos de vocês devem conhecer... Esse aqui que tá atrapalhando aqui. Muitos de vocês devem conhecer esse livrinho aqui, que é o Lean Startup, onde ele tem uma proposição aqui de algo muito parecido com o que estava naquele outro slide. Só que aqui está em mais high level, né? Mais alto nível, mas a ideia é a mesma. Então, você vai construir um protótipo, vai medir, vai aprender com base nisso, e aí você vai tomar a decisão aqui. Eu vou pivotar ou eu vou continuar na execução do que eu estou fazendo aqui. O princípio é o mesmo, né? Constrói, mede e aprende. Constrói, mede e aprende. Vai iterando várias vezes. Qual é um ponto importante aqui, né? Quando eu falo aqui em construir, nessa fase aqui de mensuração e aprendizado, isso aqui não é construir um produto completo, não é construir um produto inteiro, funcional, em capacidade de ser enviado para o cliente, sabe? E que eu vou cobrar full por ele. Então, isso aqui quando a gente fala em protótipo, a gente está falando em o esforço mínimo necessário para poder aprender junto com um experimento. Então, de novo, se isso vai ser simplesmente uma landing page, ou vai ser um PowerPoint, ou precisa ser um código funcional, depende do que é necessário para eu medir de acordo com a hipótese que eu criei. Voltando aqui, né? Então, nessa fase, ó, eu posso ter alguns desses experimentos aqui, eu posso fazer só com uma landing page. Algum outro aqui eu preciso de um pouquinho de tela de aplicativo. E num outro experimento que precisa ser mais efetivo, eu preciso de um protótipo um pouquinho mais funcional, tá? Isso depende de quais são as suas hipóteses, quais são os dados necessários para você poder tomar a decisão aqui no final. Mas, em regra geral, como que a gente separa o que é produto de protótipo? Você tem que pensar que você tem que ter um ciclo de iteração, porque produto também itera, tá? Você tem o teu produto acabado e ele também fica em constante iteração e medição. Só que a diferença entre produto e protótipo é algo em torno de 10x, 10 vezes. Se você vai levar 30 dias para construir um certo pedaço de produto funcional, imagina que você tem 10 vezes menos do que isso para fazer o teste de protótipo. Então, se o teu produto completo ou aquela feature nova, são 30 dias de desenvolvimento, imagine que você tem 3 dias para fazer um protótipo, medir e tirar suas conclusões com base no que você se propôs a testar antes de construir o produto, tá? Da mesma forma, se um determinado pedaço do seu código é algo que você vai demorar 10 horas para codificar, você tem 1 hora para testar aquilo, tá? Então, esse é um bom parâmetro de mensuração. Então, antes de comprometer X tempo para construir alguma coisa, pensa em X sobre 10 tempo para testar aquela coisa. Se você tiver isso como parâmetro, facilita esse processo decisório. Vou gastar 2 dias ou 2 horas para testar uma determinada funcionalidade antes de me comprometer com o desenvolvimento. Pensa na regra do 10 vezes, que geralmente funciona em termos de grandezas entre o tempo de desenvolvimento e o tempo de teste, tá? Isso é uma boa regra. Então, quais são as ferramentas que a gente tem para entrar nesse mundo de medição, tá? Então, build, measure, learn. Então, tá, entendi. Então, eu não vou sair codificando, né? Eu, enquanto desenvolvedor, vou participar junto com outros pedaços do time, né? Outros pedaços da empresa, que é principalmente design, business, sales, marketing. Então, vou junto com essa galera fazer atividades de discovery, né? Não só atividades de codar, de delivery. No que isso implica? Quais são os tipos? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de ferramentas de discovery, tá? Que são muito usadas. Então, eu usei muito isso aqui no caso da Imóvel, no caso do Alphacom, até tem um exemplo aqui da Imóvel, o Business Model Canvas é uma boa ferramenta, então isso aqui é ideação pura, tá? É o processo de ideação. Pô, mas já, isso quer dizer que eu vou parar desenvolvedor, vou gastar tempo de desenvolvedor para entender modelo de negócio? Sim, vai, tá? Você deve fazer isso. O desenvolvedor, ele é um ser complexo, né? Então, todo mundo sabe disso, e muito capaz. Então, se você estiver usando o seu desenvolvedor só para codar, você está usando metade do valor dele. O desenvolvedor pode muito contribuir com o modelo de negócio, pode muito contribuir com proposta de valor, tá? E deve ser, sim, usado nessas atividades. Leva o time de desenvolvimento, junto com o designer, junto com o marketing, junto com o time de vendas, junto com o atendimento, para fazer essas atividades de discovery, de ideação. Aqui eu estou trazendo 2 ferramentas.
Uma delas é o Value Proposition Design. Me dá um toque aqui se não estiver conseguindo enxergar bem, pessoal. Como eu falei, eu estou sem feedback aqui, né? Mas eu acho que dá para ver. Então, o Business Model Generation, que é esse livro da direita aqui, os dois são do Osterwalder, tá? Ele faz esse canvas inteiro do modelo de negócio, e o Value Proposition Design, esse livrinho da esquerda, ele faz só essa parte aqui, ó, proposta de valor, que é o que está em verde, e perfil do cliente, que é o que está em vermelho. Por que o desenvolvedor deve muito se engajar nessas fases também? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Às vezes, em uma proposta de valor, para eu ter a ideia de usar alguma coisa na proposta de valor, se eu não tenho um desenvolvedor na mesa, vai faltar aquele clique, aquele insight que só o desenvolvedor sabe. Então, às vezes a funcionalidade em produtos digitais, que é o que a gente está falando aqui, em produtos de software, o cara de vendas, ou o cara de negócio, ou mesmo o cara de marketing, não necessariamente esse cara está por dentro das últimas tecnologias disponíveis, a ponto de poder colocar na proposta de valor alguma coisa que encaixa com esse desenho, perfil do cliente aqui, né? Essa ideia das atividades, os jobs to be done do cliente. Eu posso deixar passar alguma coisa se eu não tiver time de desenvolvimento junto na mesa. Um exemplo que eu tenho aqui no Alphacom, uma vez nós criamos uma solução aqui que era para, na expedição, na linha de expedição de um produto, então é uma caixa com livros que acompanha um curso online, e essa caixa ela era enviada para o aluno na casa dele. E aí um problema que a gente tinha aqui era, na hora que o time de marketing começou a pensar em como que ia fazer isso, a gente pensou em colocar a foto do aluno na caixa, e acontece, a gente coloca a foto do aluno na caixa. E uma coisa que foi um desenvolvedor que deu a ideia, a gente não conseguiria ter essa ideia se não tivesse um desenvolvedor na mesa, era o problema da resolução das imagens. O cara falou, mas eu vou imprimir uma foto grande que vai na caixa, e essa foto vai chegar para o cara lá, mas se ele baixar uma resolução pequena, eu não vou conseguir, a partir dessa resolução pequena, imprimir uma foto grande, vai ficar feio, vai ficar zoado, né? O tiro de marketing aqui do produto, de levar a foto do cara na caixa que ele recebe na casa dele, o tiro vai ser pela culatra. E aí um desenvolvedor que deu a ideia, fala, pô, mas espera aí, eu tenho aqui alguns filtros que eu consigo usar, eu consigo aplicar esses filtros aqui em tempo real, e se a imagem não estiver muito bacana, eu coloco um filtro, deixo ela em degradê aqui, coloco ela em tons de cinza, o cara pode escolher, o produto final ficou, o cara pode escolher aplicar esses filtros, mas se ele não escolher, eu coloco um filtro lá padrão, que deixa um preto e branco, e a imagem mesmo com baixa resolução, o cara vai receber na casa dele, aquela caixa com a foto dele, e o negócio ainda assim fica bom. Então, nesse caso, essa proposta de aplicar um filtro, se tivesse só o time de marketing lá presente, ou só o time de vendas, eles não iam ter o conhecimento técnico para saber que isso era viável. Então, essa funcionalidade só saiu do jeito correto, do jeito que funciona, e o desenvolvimento eficaz produziu o right it, porque tinha um desenvolvedor junto no processo de discovery, no processo de desenvolvimento, que entendeu que tinha um recurso técnico que podia ser aplicado para tornar viável aquele produto imaginado pelo time de vendas. Tá? Nesse mesmo caso, aconteceu uma outra coisa interessante, obrigado pelo feedback aí, tá dando para ver tranquilo, né? Nesse mesmo caso, aconteceu uma outra oportunidade que tinha uma menina do marketing lá, muito juvenil, muito nova do time, não era a primeira vez que ela participava do processo daquele, e ela deu a seguinte sugestão, pô, na hora que o cara estiver embalando essa caixa aqui, será que não dava para a gente já pedir na plataforma para o cara indicar qual é o Instagram dele, e aí o cara colocando o Instagram na plataforma, na hora que eu estiver embalando, a própria linha de montagem do CD, tira uma foto do que está sendo embalado para mandar para o cara, posta, marca o cara, e aí esse cara vai começar a fazer repost, vai começar a gerar viralização. Então, da mesma forma, era uma ideia que se tivesse só time de produto e desenvolvimento, não tivesse marketing junto, né, o marketing não ia ter a oportunidade de dar um toque na produção, na linha total, no produto final a ser entregue, de uma coisa que não só entrega o valor para o cliente, mas retroalimenta o processo de viralização. Então, o cara fazer um unboxing, já está marcado lá, ele replica isso para outras pessoas, tá? Gerou um movimento muito bacana e a gente colocou isso na nossa linha de produção. Então, hoje, enquanto estão embalando essa caixa, tá lá a foto do cara, o cara já tira uma foto da caixa sendo embalada, já tem o Instagram do aluno para quem aquela caixa vai, e ele já marca aquele cara lá da linha de produção mesmo, nossa lá em São Paulo, do nosso CD, e o cara já recebe um update lá que a caixa dele está saindo, né? Então funciona como um alerta, né? Um ponto intermediário, assim, do cara saber que está chegando o produto, baixa um pouco a ansiedade, que é bacana,
e serve também como uma ferramenta de mídia, de marketing, para esse aluno replicar, né, falando lá da nossa marca, está aparecendo. Então, assim, dois casos, né, dentro do mesmo caso de uso, que é essa caixa com foto do aluno. Se não tivesse um desenvolvedor lá, a gente não ia conseguir aplicar um filtro para fazer funcionar a ideia da foto, e se não tivesse alguém júnior do marketing, que trabalhava no Instagram todo dia lá, não ia surgir essa ideia de fazer a marcação do aluno em tempo real, durante a linha de montagem, marcar o aluno para ele receber, antes mesmo de ele receber em casa, e já ter a notícia que o produto está sendo embalado. Tá? Então, só alguns exemplos dessa vantagem, dessa necessidade da gente envolver no processo de ideação os times de desenvolvimento, de marketing, design, vendas, atendimento. Tá? É importante que esses times todos participem dos processos de discovery, não só o desenvolvedor engajado em delivery. Então, aqui eu estou falando mais da proposta de valor, né? Na hora que eu estou pensando no produto aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que essa bola vermelha aqui diz é quais são os trabalhos do meu cliente ideal e quais são os potenciais ganhos que eu posso gerar para ele e quais são as potenciais dores. E aqui, da mesma forma, no produto, eu caso, aqui nessa parte vermelha, os jobs, eu caso com as features, e aqui os ganhos, os potenciais ganhos, eu caso com os meus habilitadores de ganho, aqui nesse lado do canvas aqui, e aqui embaixo os meus eliminadores ou diminuidores de dores para encaixar com essa visão do meu cliente. Então, colocar todo mundo junto numa sala para pensar nisso, colocando desenvolvedor junto, é muito importante, pessoal. Evita que a gente construa a coisa errada. Aqui está um exemplo, né, isso aqui foi, se eu não me engano, 2014, foi quando a gente criou a Imóvel. Então, isso aqui foi um primeiro desenhozinho, né? Tava lá eu e o Luiz, que é um dos founders, e a gente trouxe um desenvolvedor junto aqui, na época era o Felipe, né? Então, o Felipe estava junto com a gente, desenhando aqui. Ele deu vários toques aqui importantes na época, né? Coisa que a gente não tinha pensado, em termos do que colocar dentro dessa plataforma, né? Então, é uma plataforma aqui que atendia real estate agencies, imobiliárias, sindicatos. Na época, a gente não tinha nada aqui ainda para investidores e bancos, né? Então, era um outro modelo, mas algumas das coisas que a gente colocou aqui só foram colocadas por sugestão do desenvolvedor que estava junto e falou, cara, já que a gente vai atender imobiliária, será que não dá para gerar essa mesma avaliação que a gente tem aqui para imobiliária? Isso não pode ser passado para banco? Ele estava trabalhando em outro projeto e o desenvolvedor que deu a ideia. Então, você não precisa ter, num momento de ideação, de desenho de modelo de negócio, somente gente de business, somente gente de vendas, né? Somente gente de marketing. Você tem que, sim, envolver desenvolvedores também, porque é muito útil ter esse feedback de quem tem uma visão mais técnica da coisa, sabe? Senão fica capenga a sua solução. Então, aqui dois exemplos de ferramentas, né? O Business Model Canvas, que é esse maior, e o VPD, que é o Value Proposition Canvas, que é o perfil do cliente proposta de valor. São exemplos de ferramentas para discovery, tá? Uma outra ferramenta que a gente usa muito aqui, tanto na Imóvel quanto no Alphacom, outras empresas que eu estou no board também, é o Design Sprint. Já rodamos vários deles aqui. Aliás, esse aqui é um case real aqui do Alphacom. O André, que é o nosso palestrante que vai falar depois aí, né? O André provavelmente estava nesse sprint com a gente aqui nessa época. Ele deve lembrar desse monte de coisa desenhada no quadro aqui, né? Então, o que a gente faz aqui? Lembra daquela ideiazinha do 10 vezes menos, né? Então, para testar alguma coisa, você deve gastar 10 vezes menos tempo do que o tempo para construir a solução full. Então, essa ferramenta do Design Sprint, de novo, aqui é essencial você ter desenvolvedores e designers juntos nessa atividade. Porque nesse dia aqui, ó, o Design Sprint funciona assim. Na segunda-feira, você mapeia o teu problema de diferentes formas. No segundo dia, na terça-feira, você faz um esboço das possíveis soluções, a ideação. Na quarta-feira, que é o terceiro dia, você decide para qual desses esboços você vai gastar energia e qual você vai implementar. Na quinta-feira, você implementa. E na sexta-feira, você testa isso aqui com clientes reais. Traz o cliente para ser entrevistado lá e faz de 5 a 10 entrevistas, é o suficiente, para você ter um aprendizado, né? Isso aqui é uma semana inteira de trabalho pesado. Isso aqui você sai esgotado disso aqui, pessoal. Né? Quem já participou de Design Sprint sabe o que eu estou falando. Consome muito recurso cognitivo, é trabalho pesado, trabalho duro, quase tanto quanto codar de verdade, né? Então, quem é o facilitador desse negócio sai esgotado no dia, é um trabalho muito pesado. É ideação
com restrição de tempo, né? Onde nessa fase aqui de prototipação, se você não tiver desenvolvedor e design junto, vai ficar uma coisa muito pobre, tá? E se você não tiver aqui no mapeamento das ideias, aqui, gente de negócio, gente de diferentes áreas, no nosso caso, aqui no AlphaCon, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, mesmo que seja num produto online, a gente traz gente do centro de distribuição, que é o cara que embala o produto físico, o livro. Porque esse cara vai dar os insights, vai dar algumas ideias, vai falar algumas coisas que já estão acontecendo, porque é o cara que tem contato com o cliente, né? Outro pessoal que sempre deve estar nesses workshops também é o pessoal de contato direto com o cliente, seja no pré-venda, pessoal de vendas, quanto no pós-venda, pessoal de atendimento. Dão muita ideia bacana nessas fases aqui, ó, de mapeamento e de esboço. E aqui na prototipação, designer, desenvolvedor, trabalho pesado deles, né? E aqui, trabalho de entrevista para tirar aprendizados. Então, isso aqui, quando você decide fazer um design sprint completo de 5 dias, como esse aqui, você tem que pensar que você está gastando 5 dias, para sair uma proposição de uma solução que vai demorar 50 dias para ser construída, né? Ou um bimestre, um trimestre, algo assim. Então, é essa grandeza de coisa que a gente está falando. Você não vai fazer um design sprint aqui de 5 dias para uma coisa que você vai demorar 2 dias para codar, né? Se você demora 2 dias para codar aquilo, coda, testa, né, pronto, né? Aí você já gastou o tempo que tinha que gastar. Então tem que olhar aquela regra de proporcionalidade entre tempo de teste e tempo de desenvolvimento. Nesse caso aqui, o Design Sprint é uma ferramenta fantástica, mas para coisas maiores, né? Nós já rodamos aqui no AlphaCon, na Imóvel também, sprints de 5 dias, tem uma versão de sprint de 3 dias, tá? Já fizemos adaptações, pegando pedaços da metodologia do Design Sprint para fazer brainstorm de 4 horas, tá? Tem algumas coisas bacanas dentro do sprint que você pode usar em tempos menores, mas, de novo, ponto essencial aqui, envolva os desenvolvedores. Não deixe o desenvolvedor acostumado a receber pronta especificação. O desenvolvedor ele tem que ser concebedor do projeto também. É o que a gente, na linguagem do Marty Cagan, né, que é um outro cara que eu vou entrar daqui a pouquinho, tá? Que aí são esses 2 livros aqui, que é o Inspired, tá? Do Marty Cagan, e o Empowered, também do Marty Cagan. Ele fala uma coisa bem bacana, você tem que criar times de missionários, de visionários, e não times de mercenários. Então, o time de desenvolvimento que está acostumado a pegar uma especificaçãozinha, recebe, vai lá e coda, sem estar preocupado na concepção, esse cara está desconectado com resolver o problema. Isso é muito importante. Qual é a diferença? Lembra disso aqui, ó? Eu posso ter, de novo, um desenvolvimento muito eficaz. Vou tirar esse negócio aqui que está atrapalhando. Mas que, no final das contas, leva ao fracasso porque a concepção inicial estava errada. Quando você trabalha, quando você não envolve o time de desenvolvimento nessa concepção, nessas atividades aqui de discovery, seja no Business Model Canvas, no Design Sprint, numa User Research, que é outra ferramenta que eu vou falar daqui a pouquinho, se você não envolve o pessoal nesse processo, você vai ter um time que se preocupa em entregar a feature. Você entregou a especificação e eu programei exatamente o que você pediu. Mas não necessariamente esse cara está resolvendo o problema do cliente final da ponta. Entenderam o problema? Já, se você envolve o desenvolvedor nessa fase aqui, ele foi lá, mapeou o problema, fez esboço, decidiu numa possível solução junto com você, gastou tempo num protótipo, entrevistou o usuário, esse cara não vai poder chegar no final de 50 dias de desenvolvimento e falar para você, ó, tá entregue, não resolveu porque não resolveu, mas a culpa não é minha, entendeu? Então, essa isenção de responsabilidade por fazer com que o entregável realmente resolva o problema do cliente, acontece quando você tem times de mercenários e não times de missionários, de visionários. Então, esses times de missionários, o cara tem uma missão. Então, a minha missão é entregar um software, um produto que resolva o problema do cliente. Se eu não paro para entender, para mapear todo esse problema do cliente de maneira mais ampla, seja através de um Design Sprint, seja através de um Business Model Canvas, de um Value Proposition Canvas, ou de uma bateria de User Research, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso aqui, eu não vou estar comprometendo meu time de desenvolvimento com o Write It. Ele está simplesmente comprometido com um desenvolvimento eficaz, o que é um grande problema nos dias de hoje. Desenvolvimento é caro. Cada vez que alguém bater na sua porta e falar assim, eu preciso só de um sisteminha, fala assim, cara, não existe sisteminha.
qualquer sistema de software, para ficar bom em escala, para vender para alguém, para dar suporte para um negócio, demora duas coisas. 500 mil reais, 100 mil dólares, ou, né, as duas coisas, 12 meses para esse negócio ficar estável, tá? Essa é uma regra do mundo do software, sinto muito. Então, voltando aqui, uma outra ferramenta, né, nessa parte de discovery, é a User Research Guerrilla. O que é essa User Research Guerrilla? User Research é simplesmente entrevistar o cliente. Por que eu coloco isso aqui em destaque? Cara, isso aqui é uma ferramenta fenomenal, né? Você consegue, no caso do Design Sprint, você precisa de 5 dias, né, para fazer bem feito. Dá para fazer em 3 também, mas é meio puxado. Geralmente a gente faz um Design Sprint de 5 dias e aí faz um repique, né, os desdobramentos. Lembra dessa parte aqui, ó? Quando a gente chega aqui no final e precisa fazer uns tweaks, tem que voltar. Eu fiz algumas medições, tem que retroalimentar para voltar para cá. Nessa fase aqui, quando eu volto para cá, aí eu posso usar um Design Sprint de 3 dias. Mas no primeiro, eu recomendo realmente manter em 5 dias, né? Pô, mas 5 dias é muito. Bom, se você acha que 5 é muito, é porque o teu problema não é grande o suficiente, né? Ou você não está comprometido o suficiente com investir no Write It antes de sair desenvolvendo eficientemente a coisa errada, né? Nesse caso, são 5 dias, mas na User Research, o que é bacana? Em um dia, você consegue entrevistar 5, 10 pessoas, você monta o questionário, você demora uns 2 dias para preparar, né? E um dia pesado de entrevista. A partir de 5 entrevistas, você começa a ter repetição das ideias principais, os padrões começam a aparecer, né? Então, 5 pessoas entrevistadas geralmente é suficiente. A gente costuma marcar isso no ambiente fora da empresa, tá? Porque aí você deixa um pouco mais neutro, porque a gente quer realmente ouvir o cliente criticar mesmo, né? E sempre numa sequência, isso é importante falar, né? Em várias atividades de entrevista com o usuário, eu uso essa mesma sequência, que você começa perguntando pelo dia do cara, pelo dia a dia dele, pela realidade dele, tá? Sem falar no teu produto ainda. Você tá com um protótipozinho teu para mostrar, algumas telas, uma ideia que você tem, que você quer validar. Mas você não começa com isso, você começa perguntando sobre as atividades gerais desse cliente. Depois você pede especificamente, você entra na questão de quais são as dificuldades que ele tem e como que ele gostaria de resolver aquelas dificuldades se ele pudesse usar a mágica, tá? Isso é um bom jeito de dar asa para o cara, deixa ele viajar, deixa ele imaginar, antes de mostrar a sua solução. Então, primeiro, dia a dia dele, como é que está o mercado, como é que estão as atividades de maneira mais geral. Depois, o problema em específico e como que ele resolveria se ele pudesse usar a mágica, se ele tivesse uma não limitação de orçamento e de recursos tecnológicos, né? E aí sim, por último, você mostra a tua solução. Isso daqui. Então, aí você apresenta um desenho, a tua ideia com o teu protótipo, né? Mostra isso para o cliente, pede feedback. Só que nessa fase 3, que você jogou a sua solução, até nesse ponto, se você ainda não mostrou a sua solução e gastou tempo suficiente na etapa 1 e 2, você já aprendeu bastante sobre o mercado, bastante sobre o dia a dia daquele cliente e aprendeu também algumas sugestões de coisas que você nem tinha pensado, que você deixou o cara viajar. E depois, no final, você vai lá e valida a sua ideia. E lógico, né? Aproveita, geralmente a gente faz 5 entrevistas numa tarde, e a primeira e a segunda faz uma pausa para refinar com o que aprendeu nessa primeira e segunda, para trazer para o processo, para daí fazer a 3, 4 e 5. Né? Já sai um conteúdo bacana com 5 entrevistas. Tá? E aqui está a recomendação, esse livrozinho aqui do UX Strategy, traz um capítulo específico sobre User Research Guerrilla. De novo, incentivo muito levar o desenvolvedor, o time de design, o time de marketing, vários times multidisciplinares envolvidos nesse processo de entrevista e anotação, tá? Então, o processo que é descrito aqui é bem completinho, você sai de lá com um monte de insights pronto para um próximo ciclo que pode ser já desenvolvimento ou mais um ciclo de prototipação. Só se alguém puder me dar um sinal aqui, eu estava imaginando que a gente teria 1 hora, né? Atrasou um pouquinho para começar. Eu vou fazer mais um slide aqui e vou abrir para perguntas, ok? Assim? Se alguém puder me responder no WhatsApp, eu estou olhando aqui. Oi, Jadson, tô aqui. Oi. Cara, fica à vontade, se você quiser, pode finalizar a tua apresentação, não tem problema não. Tá bom. Beleza? Então tá. E aí, pessoal, onde que a gente quer chegar aqui, né? Isso aqui é do Marty Kagan, tá? É um desenho de
como que eu organizo esses meus times de produto em torno dessa ideia de fazer o delivery eficiente, mas também procurar a coisa certa a ser construída, que é o tal do discovery e delivery. Então isso aqui, cara, resume em uma imagem aqui toda uma filosofia de produto, uma cultura de empresa para implantar um time que não opera de maneira mercenária, que só recebe features e vai lá, mata as features, tem que entregar sem se preocupar com o problema ser resolvido, mas um time que realmente está envolvido na discovery, no delivery e entender de uma visão geral, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Não vamos exaurir esse tema, tem 2 livros super recomendados aqui para isso, tá? Então, o Inspired e o Empowered, tá? Esse desenho aí é do Empowered, aonde ele descreve a seguinte pilha de documentos estratégicos, por assim dizer, tá? Então, aqui em cima está um contexto estratégico, que é a missão da empresa, os objetivos da empresa, onde os objetivos aqui podem ser objetivos anuais e os objetivos trimestrais, tá? Por que isso é tão importante, pessoal? Se eu estou dizendo que eu não quero que o meu desenvolvedor, no time de desenvolvimento, simplesmente entregue as features, mas ele se comprometa com os objetivos da companhia, ele tem que conhecer os objetivos da companhia. Também não é justo eu falar assim, esse desenvolvedor não está engajado, ele está fazendo o que ele quer, se eu não mostro para ele o que é que tem que ser entregue, aonde que eu quero atingir, o que eu quero chegar, né? Então, ele tem que entender esses objetivos, ele tem que ter um scorecard aqui, que é um painel de controle de indicadores, KPIs, de como que a empresa está evoluindo, tá? E aí aqui, muito importante, né? Isso aqui eu mesmo confesso que por muito tempo eu operei negócios aqui sem ter uma visão de produto, sem ter uma estratégia de produto, né? A gente vai indo no peito e na raça, vai fazendo. Mas, cara, é muito retrabalho. Então você tem que ter essa visão de produto e princípios. Tem uma outra empresa que eu faço parte, que eu comecei ela faz menos tempo, já conhecendo isso aqui, cara, é outro mundo, né? Então, primeiro você cria a visão de produto, os princípios, a estratégia, e aí você começa a execução. Ao invés de sair todo atropelado e depois você tem que ir consertando as coisas pela metade, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, você cria essa visão de produto, que é simplesmente o que é. Aqui tem uma ferramentazinha, não vai dar tempo aqui, mas eu gosto da chamada GLEE, G-L-E-E, onde você coloca lá, get big on something, né? Você ficar grande em alguma coisa, aí você liderar numa segunda coisa, aí você expandir numa outra coisa, expandir mais. Então, colocar essa visão, sabe? Uma visão assim de 5 anos. Em 5 anos, como que eu quero chegar com o produto? Isso está embaixo da missão da companhia. A missão da companhia é ser o maior no segmento de concurso público. A visão do produto é ter uma plataforma adaptativa na estratégia de produto. Ela usa inteligência artificial para fazer as recomendações dos conteúdos. Então, você cria essa pilha de princípios norteadores para o time de desenvolvimento. Aqui tem um ponto bem crítico aqui, que é a topologia do time, né? A topologia que esse time está organizado, né? As estruturas, os squads, isso aqui tem que estar alinhado com a visão, com a estratégia e com a missão da companhia, tá? E aí sim, né? Então aqui, esses aqui são os times, ó. Aqui eu tenho o time 1, time 2, time 3. Esses times têm objetivos específicos por time, que está dentro, todos os times compartilham o mesmo contexto estratégico. Isso aqui é um grande erro, tá? Eu tenho 2 divisões, e aí cada divisão tem o seu contexto estratégico. Isso está errado. Dentro da mesma empresa, todos os times compartilham a mesma visão da companhia, visão de produto, estratégia de produto. E aí cada time individual pode ter os seus objetivos específicos. Ok, aonde aí dentro tem uma execução alternada entre Discovery e Delivery, Discovery e Delivery, Discovery e Delivery. Dessa forma, o time de desenvolvimento está comprometido com essa missão da companhia, os objetivos de curto e médio prazo, essa visão de produto e a estratégia específica. O que entra na estratégia? Vou dar um exemplo aqui. A estratégia do Alphacom tem 2 coisas interessantes na estratégia do Alphacom. Uma delas é encantar como a rosa e encantar como a chuva. O que quer dizer isso? Encantar como a rosa é aquele encanto do cliente que só ele vê. É o cara receber a caixa na casa dele e ter lá a foto dele. Pô, aquilo encanta como a rosa. Só ele, só quem recebeu a rosa que está sendo impactado. O outro princípio, encantar como a chuva, é de longe o cara enxerga aquele negócio. Que é quando a gente faz um vídeo promocional, quando essa caixa está chegando pelo correio, o cara vê aquele negócio, todo mundo enxerga, né? O site é impactante. Então isso é encantar como a chuva. Então a chuva todo mundo vê e a rosa só quem recebe. Essa é a ideia. Isso é um exemplo de estratégia de produto que todos os times de desenvolvimento assinaram embaixo, beleza, é o que nós vamos executar. Então, ter isso escrito facilita na hora das decisões de produto específicas, dentro de cada squad, o que vai ser feito primeiro, até coisa que vai evitar completamente, porque está fora, desalinhado com a estratégia de produto. Tá certo? Então, assim, recomendo muito.
vocês deem uma olhada nesses 2 livros aqui, tá? Quem gostou dessa linha de Discovery, Delivery, organização de time, o Inspired olha mais do time de produto para dentro e o Empowered olha mais do time de produto e a interação desse time para fora com os outros times. E o The Right It tem aquela parte de como você garantir, que é isso aqui, que eu estou construindo a coisa certa. Acho que era isso aí, pessoal. Fico aberto aí para perguntas. Oi, Jadson, tudo bem? Beleza? Voltei aqui. Eu coloquei aqui no chat para as pessoas o nome dos livros que você recomendou. Bacana. A gente não vai ter tempo para pergunta, infelizmente, mas eu só queria destacar uma coisa que eu achei muito legal, que foi que você falou sobre essa interação entre os times. Uhum. Eu acho que, às vezes, algumas empresas têm essa cultura de que cada time faz o seu trabalho e ninguém trabalha junto, mas na forma que o mundo está hoje, né, e principalmente nessa parte de desenvolvimento de produto, às vezes o pessoal de dev, os programadores ficam lá meio excluídos do resto do time, porque as pessoas têm a impressão que é só codar o dia inteiro, como você falou, mas não, eu acho que num projeto grande todo mundo tem que dar seu feedback, seu input, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fica muito claro quando você chega numa especificação de um entregável que teve várias mãos, multidisciplinar, todo mundo junto, quando é só um time de TI, ou quando é só o time de marketing, ou quando é só o time de pedagógico, né? Você ter todos esses caras juntos no barco ali, todas as mãos no deck, no conversa, dá muita diferença. Com certeza, e para isso é importante se organizar também, né? Que eu acho que todo esse tema que a gente está conversando aqui é sobre organização e num projeto desse tamanho tem que ter, né? Porque senão a gente acaba se perdendo. Sem dúvida. Então, Jadson, queria agradecer muito sua participação, cara. Não se preocupa com os probleminhas que deu no início, não afetou em nada. Fiquei legal, achei legal que você deixou teus contatos. Eu vou deixar. Qual forma de contato você prefere? LinkedIn, Instagram, e-mail? Cara, eu acho que o LinkedIn pode estar mais fácil hoje em dia. E-mail, eu confesso que eu desisti do e-mail. Eu perdi pro e-mail. O e-mail ganhou de mim, já me entreguei por bem, mas no LinkedIn eu consigo acompanhar. Combinado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar teu LinkedIn aqui no chat para o pessoal que tiver interesse em conversar um pouquinho mais contigo, pode ser? Legal, show de bola. Valeu, Jadson. Até Valeu, a próxima. Obrigado. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora a gente falou um pouquinho com o Jadson, né, sobre como juntar todos esses times no desenvolvimento da coisa certa. Gostei do trocadilho. E agora, para fechar o evento e fechar essa trilha de dev, a gente vai chamar o André, que vai falar um pouquinho do passo a passo de desenvolvimento de software